Sobre esse acerto da diretoria do Goiás com o volante o Ianan, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, passou também no Red Bull Bragantino no ano passado, onde fez uma boa campanha, sendo basicamente titular absoluto na sua posição, tanto na disputa do Campeonato Paulista, Sub-17 também no Brasileirão da mesma categoria. Agora em 2023 ele ficou livre no mercado. Consultei informações tanto do Vitor Pimenta, lá do Mais Goiás, muito obrigado ao Vitor, e também o Eduardo Pinheiro. Chamei lá no Instagram para pegar um pouquinho mais de detalhes a respeito desse jogador. Ele chega no Goiás com um contrato até janeiro de 2025 também, então após uma avaliação do volante, né, o Goiás optou por continuar com o atleta na Serrinha e também esse contrato um pouco mais longo, visando também as próximas temporadas. É um jogador muito interessante pelo que eu pude observar dele e conversas com o Eduardo Pinheiro. É um volante que pode fazer tranquilamente ou como zagueiro ou como um primeiro ou segundo volante, já que ele tem uma habilidade muito boa, principalmente na saída de jogo. É um volante rápido, 1,82 m de altura, destro e também tem uma liderança importante. Tanto é que ele foi capitão, por exemplo, do Corinthians no time Sub-17 na temporada ainda de 2021. Então, um jogador que foi titular, inclusive, no Corinthians na campanha do Campeonato Paulista. No ano passado também com a camisa do Bragantino, das 23 partidas que ele realizou, 17 delas como titular. Então era um nome importante de uma equipe também que trabalha muito bem com jogadores das categorias de base, como é o Red Bull Bragantino, né? Após ter se tornado um clube empresa. Ele que é de 2005, natural de Jundiaí, no interior de São Paulo, chega agora no Goiás. Gostei bastante do que eu vi dele, principalmente da movimentação. Um volante que pode fazer aquela saída de bola entre os três zagueiros com boas inversões de jogadas e também um vigor físico interessante para um jovem atleta, né? Como eu falei, tem apenas 18 anos de idade. Também é muito bom nos desarmes, tem aquele vigor físico que é muito importante nessa posição do meio de campo, a saída de bola, jogando de cabeça em pé. Acredito que no Goiás possa jogar tranquilamente mais como um segundo volante, talvez à frente do Andrei, ou até mesmo um primeiro, ajudando na saída de bola ali atrás também com o Mina e o Thierry não, cara. Eu esqueci o Nolasco, né, o outro zagueiro por parte do Goiás. É um bom elenco, um qualificado sub-20, na minha avaliação, merecia mais oportunidades. O elenco em geral, né, do Goiás no sub-20, nessa disputa do Campeonato Goiano, mas pelo menos dos profissionais, né? Mas pelo menos agora tem tanto a sequência do Goianão sub-20, quanto também a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, onde basicamente grande parte desses jogadores do Sub-20 irão participar pelo maior do Centro-Oeste, esse torneio que já começa no próximo mês. Então o volante Ianan, ele chegando no Goiás, sendo aprovado, jogador que nasceu em 2005 e esse vínculo até janeiro de 2025, acho sim uma ótima alternativa. O Goiás buscando jogadores de categorias de base mais fortes, e isso a gente vê bastante, principalmente no futebol europeu. Até mesmo quando eu falei sobre o Arouca, né, do Armando Evangelista, que buscava bastante jogadores das equipes B, por exemplo, do Barcelona, do Porto, do Braga, qualquer time mesmo, tradicional, um Valência, um Sevilha, um Everton na Inglaterra, e eles pegam jogadores das equipes B que não vem sendo aproveitado. Aquele atleta que já teve aquela preparação muito boa, tanto física, mental e técnica também, né, em uma estrutura, por exemplo, de um grande clube. Não que o Goiás seja um pequeno, mas obviamente de estrutura está entre os melhores do mundo. Mas você buscando jogadores desse perfil é totalmente diferente quando você procura, por exemplo, atletas com 16, 17, 18 anos, essa idade próxima já de começar no profissional. Por exemplo, em uma base, uma equipe de interior, a infraestrutura, enfim, o preparo é totalmente diferente. Então eu gosto dessa ideia do Goiás, e todos os jogadores que também ou chegam e não dá certo, por exemplo, no verão, que é totalmente natural, o Goiás está mantendo essa filosofia também do Eduardo Pinheiro de manter um percentual importante de uma eventual venda futura, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Inclusive ontem eu estava vendo um vídeo do Hendrick, né, quando ele jogava ainda no São Paulo, o cara jogando lá no Gramados, né, em Aparecida de Goiânia, contra o próprio Goiás. Aí você pega e fala, porque não é aquele São Paulo, digamos, lá de São Paulo, é um time formado também da região. Enfim, uma pena demais, né, você vê jogadores bons que vão e saem das equipes, isso é totalmente natural, e quando você não mantém nenhum percentual, sem dúvida nenhuma, fica muito difícil. E nesse futebol atual também, onde o dinheiro fala muito mais alto, né, para você contratar bons jogadores, precisa também ter uma grana muito grande. Exceto nas categorias de base, que você pode preparar esses jogadores também com alto custo, mas totalmente muito mais bem investido do que, por exemplo, a contratação já de jogadores prontos, que quase 70% das vezes não dá certo nas equipes. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse volante. Também jogou como zagueiro, tem 1,82 m de altura. Acredito que no Goiás possa fazer essa função, tanto como o primeiro quanto também um segundo homem, qualificando bastante essa saída de bola do Verdão, e por que não, já no ano que vem, aparecendo dentro dos profissionais.